Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar-se no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos receber nesta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto, esta palavra que acabamos de ouvir como alimento espiritual para cada um de nós. Nesta 20ª semana do tempo comum, quando nós somos convidados a olhar a beleza da vocação consagrada, homens, mulheres, famílias, que renunciando tudo, seguem Jesus mais de perto. Porque você sabe que o homem e a mulher consagrado, consagrada, é aquele homem, aquela mulher que escutou o chamado de Jesus, que aceitou a sua proposta. E qual proposta? Ser perfeito. Renunciou tudo. Renunciou casa, renunciou irmão, renunciou irmã, renunciou pai, renunciou mãe, renunciou campo, renunciou profissão, renunciou vida matrimonial, renunciou tantas coisas boas para seguir Jesus. De que maneira? Pobre, casto e obediente. Estes são os 3 votos, os 3 vínculos que os consagrados, as consagradas e os religiosos assumem quando decidem entrar para a vida religiosa consagrada seguindo Jesus.
Todo consagrado, todo religioso, ele assume esse compromisso, os votos de pobreza, castidade e obediência, a exemplo de Jesus. Por isso, nesta semana, olhando para a beleza da vida consagrada, para a beleza da vida religiosa, nós também precisamos recordar aquilo que o Concílio Vaticano II nos ensina, num dos documentos conciliares, Perfecta Caritatis, a perfeita caridade, um documento voltado especificamente para os religiosos e religiosas, para os consagrados e as consagradas, que são chamados a livremente seguir Jesus e, seguindo Jesus livremente, serem felizes. Basta nós recordarmos o Evangelho de ontem, quando Jesus disse àquele jovem que queria herdar a vida eterna. Jesus disse: guarda os mandamentos sociais, ame as pessoas. Ele disse: eu faço isso desde a minha juventude. Jesus vai dizer a ele então: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele homem, aquele jovem, foi embora triste, porque ele tinha muito dinheiro. A perfeita caridade, queridos irmãos e irmãs, que os consagrados e as consagradas, os religiosos e as religiosas, são chamados a viver aqui na terra, a vida deles é modelo para todos os batizados. Porque um dia, lá no céu, todos viverão como os consagrados e as consagradas. Terão como único bem, o bem mais precioso, Deus. Eis a perfeita caridade. E importante também retomarmos aquele ensinamento que José Maria Escrivá nos trazia quando, no Evangelho de ontem, aquele jovem foi embora triste. José Maria Escrivá nos lembra que a tristeza, ela nasce no coração como uma erva daninha, quando nos afastamos de Cristo e não entregamos a Deus a nossa liberdade. Nós ficamos entristecidos porque não seguimos a Deus e não entregamos a Ele a nossa liberdade. Nos tornamos escravos das coisas. E aí nós entendemos porque hoje no Evangelho Jesus diz aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E entenda, quando hoje nós ouvimos esta palavra no Evangelho, o centro da liturgia não são as riquezas. O centro da liturgia não é o dinheiro. O centro da liturgia não são os bens materiais. Mas o centro da liturgia hoje para nós é o reino dos céus. O centro da liturgia para nós é a vida eterna. Porque quando Jesus diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ele está revelando que toda pessoa que é apegada ao dinheiro, toda pessoa que é apegada às riquezas, o seu coração não está voltado para as coisas do alto, mas está voltado para as coisas da terra. Lembra aquilo que carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 vai nos dizer também: buscai as coisas do alto, onde Cristo está escondido. Buscai as coisas do alto para que vocês não sejam consumidos pelas realidades terrenas. Nós precisamos hoje, queridos irmãos e irmãs,
abrir o nosso coração e entender que as riquezas, elas não são empecilhos para nós entrarmos no reino de Deus. As riquezas, elas não são impedimentos para nós entrarmos no reino de Deus. Porque senão nós vamos pensar que Jesus está falando mal do dinheiro, que Jesus está falando mal das riquezas. E entenda, Jesus não está falando mal do dinheiro. Jesus não está falando mal da riqueza. Mas Jesus está criticando a conduta do homem em vista do dinheiro. A conduta do homem em vista da riqueza. Porque todo o homem que põe as riquezas, os bens desta terra no seu coração, ele torna-se incapaz de encontrar-se com Deus. Porque o seu Deus passa a ser o dinheiro. Porque o seu Deus passa a ser as riquezas. Porque o seu Deus passa a ser Ele mesmo. Lembra, irmãos, aquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensina: a tristeza é uma doença da alma, é um vício causado pelo amor desordenado por si mesmo. Jesus, ele não condena a riqueza, ele não condena o dinheiro, mas ele condena a atitude do homem e da mulher em vista da riqueza e do dinheiro. Porque muitos homens e muitas mulheres usa o profeta Ezequiel para destruir o príncipe de Tiro. Jesus, quando ele diz aos seus discípulos: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Jesus está mostrando para nós que Deus é Deus e o homem é homem. O profeta Ezequiel vem trazer para nós esta realidade do príncipe de Tiro, por ser poderoso, por ser sábio, por ter muitos bens, por saber governar o seu país. Ele se achava um Deus. Ele exigia do povo um culto divino. E ele esquecia-se que ele era apenas um homem. E diante desta verdade, por pensar que era um Deus, por querer ser um Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, envia o profeta Ezequiel para recordar aquele homem que toda a riqueza que ele possuía, ele perderia. Que tudo aquilo que ele conquistou deixaria de existir, porque o seu coração se tornou soberbo. Todo coração soberbo, todo coração cheio de si mesmo, ele não consegue entrar na perfeita caridade que Deus nos chama a viver. Porque o homem que tem um coração soberbo, ele se basta.
ele não precisa de Deus. Eu pergunto, você precisa de Deus na sua vida? Você deixa Deus ser Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu matrimônio? Eu, Padre Ágaro, deixo Deus ser Deus no meu ministério sacerdotal? E entenda, irmãos, quando o padre pergunta se você deixa Deus ser Deus e você responde que sim, não é um sim da boca para fora. Porque muitas vezes, quando nós dizemos, eu deixo Deus ser Deus, mas na hora da doença, você não aceita a doença e quer que Deus cure a todo pano a doença do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, o teu câncer. Deixar Deus ser Deus não é ficar exigindo que Deus cure a doença física. Deixar Deus ser Deus não é exigir que Deus te dê o trabalho. Porque muitas vezes nós dizemos, eu deixo Deus ser Deus, mas eu não quero essa doença. Eu deixo Deus ser Deus, mas eu não quero esse sofrimento. Eu deixo Deus ser Deus, mas eu não quero isso que eu estou vivendo. E quando eu não quero, eu viro as costas para Deus, vou embora triste, a exemplo daquele jovem do Evangelho. Hoje, Jesus está dizendo para nós, nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Tirar todos os ídolos do nosso coração. A primeira leitura revela, o príncipe de Tiro, ele tinha um ídolo no coração dele. E você sabe qual era o ídolo? Muito mais que o dinheiro, muito mais que as riquezas, era ele mesmo. Ele se idolatrava. E você sabe que a palavra idolatria significa eu vou eleger um outro ser ou um objeto como Deus. A idolatria é eu escolho alguém ou eu escolho alguma coisa para colocar no lugar de Deus. E eu começo a adorar aquele objeto. Eu começo a adorar aquela pessoa. E hoje em dia, quantos ídolos nós trazemos? Hein, gente? O meu marido é o melhor marido do mundo. E aí eu fico idolatrando o meu marido. Ele é o príncipe encantado, padre. Ele não tem marido melhor. Aguarda. Até ele aprontar a primeira, de príncipe ele passa a ser sapo. E sapo boi, que é desse tamanho. De príncipe ele passa a ser sapo boi. Bem grande, bem gordo. E aí você começa a reclamar. Padre, a minha esposa é a Cinderela, ela é a Branca de Neve, ela é a Bela Adormecida, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, padre. Isso, até o dia que ela aprontar, até o dia que ela não fizer a comidinha que você gosta, até o dia que ela passar a roupa do jeito que você não quer. Ela deixa de ser a princesinha, ela deixa de ser a Cinderela, ela deixa de ser a Bela Adormecida e ela vai ser a bruxa. A bruxa do 71. Ela vai ser a Cuca. E você vai ser o Saci Pererê. Porque você idolatra a esposa, idolatra o esposo. Gente, tem pessoas que colocam no seu coração ídolos materiais. Preste atenção se não é assim. Você não conhece alguém que todo final de semana ele fica o dia inteiro do sábado, o dia inteiro do domingo em volta do automóvel? Ele lava o carro, ele encera o carro, ele passa aquele produto preto nos pneus, ele lava o motor, ele faz isso, ele fica em volta do carro. A esposa nem tchum, os filhos nem tchan, e tchan, nada disso. Não tem nem tchum, nem tchan, nem tchan. Ele fica o fim de semana inteiro. em volta do carro. Aí
no início da semana, o que ele faz? Ele deixa o carro na garagem fechado para ninguém usar, para que no próximo fim de semana ele possa lavar o carro, encerar o carro, botar graxa nos pneus, lavar o motor e fazer tantas outras coisas. Porque o seu Deus é o carro, é a idolatria. A mesma coisa, quem vai pro futebol, as comadres que vai para manicure, pedicure, olho cure, cabelo cure, tudo idolatria. E não colocam o seu coração naquilo que é essencial. Olha o que vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, os santos padres da igreja. Quando Jesus, no evangelho de hoje, ele vai falar das riquezas, ele usa um termo aramaico que significa mamona. A palavra mamona, no aramaico, usado por Jesus, refere-se às riquezas e designa dois ídolos. Olha o que a palavra mamona significa. Dois ídolos. O primeiro dele é alguém ou algo que substitui no coração do homem o próprio Deus. E o segundo significado é o seu conteúdo. O conteúdo da mamona vai além do dinheiro, vai além da riqueza. O ídolo mamona significa um instrumento de vontade de poder, um meio de possuir as coisas do mundo. Quando Jesus está dizendo aos discípulos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, dificilmente aquele homem que tem mamona entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele elegeu um outro Deus, e porque ele elegeu, por meio da sua vontade, a busca, a ânsia pelo poder. A ânsia pelo poder. Nós ainda, muitas vezes, vamos atrás de mamona. E o pior, hein? Mamonas assassinas. Mamonas assassinas. Porque elas destroem a vida do homem. Elas destroem a vida da mulher. Elas destroem a nossa comunhão com Deus. O ídolo exerce sobre o homem um domínio que o coloca contra a própria pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. Pode ver, quando nós temos muito dinheiro, queridos irmãos e irmãs, nós esquecemos das pessoas que estão à nossa volta. Não todo mundo, mas a maioria. A maioria das pessoas que têm posses, elas esquecem as pessoas que estão à sua volta. Ou, se elas não esquecem, elas ajudam só para que as pessoas lhe reconheçam. Porque elas são necessitadas de vanglória. Elas precisam ser elogiadas, elas precisam ser vistas como grandes, como importantes. Olha que pessoa boa, ela ajudou a Santa Casa da nossa cidade que estava falindo. Mas você ajudou por quê? Para que todo mundo saiba que foi você? Ou você ajudou porque de fato você tem um coração aberto? Porque tem gente que é muito interesseira, ajuda, mas tem que colocar a placa lá, doação da família Joatão. Hoje Jesus vai dizer para nós precisamos destruir todos os nossos ídolos, destruir as mamonas,
as mamonas assassinas que estão acabando com a nossa família, estão acabando com a nossa igreja, estão acabando com a nossa cidade, estão acabando com o nosso país, estão acabando com a fé. Nós precisamos hoje deixar que os bens terrenos não destruam os bens espirituais. Lembra, Jesus não está falando mal do dinheiro e das riquezas. Ele está falando mal daqueles que usam de forma errada todos os bens que Deus nos deu. José Maria Escrivá vai dizer assim, queridos irmãos e irmãs, este santo do nosso tempo: os bens terrenos não são maus. Pervertem-se quando o homem os elege como ídolo e se prostra diante dele. Olha o ensinamento deste santo. Para trazer alívio ao nosso coração, você que tem bastante dinheiro, você que tem muita posse, hoje Deus não quer condenar nem assustar você pelos bens que você tem. Mas José Maria Escrivá ilumina toda a palavra de Deus ao dizer: os bens terrenos não são maus. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ter, queridos irmãos e irmãs, posses. O problema é quando o dinheiro, os bens que você possui, pervertem-se em ídolos. E você se prostra diante dele. Você fica à mercê, escravo das coisas materiais. Se você se torna escravo das coisas materiais, saiba, você vai voltar triste para casa, como o jovem do Evangelho, porque não soube se desapegar das coisas materiais. São João Crisóstomo vai dizer para nós, lá no século IV da era cristã, Jesus, quando diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ele vai dizer: estas palavras não são para condenar a riqueza, mas para que nós não sejamos escravos da riqueza. E aqui o maior ensinamento para nós, diante do evangelho de hoje. Depois de Jesus dizer: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Jesus diz aos apóstolos: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando Jesus traz esta palavra, os apóstolos, os discípulos se assustam. E Pedro diz: nossa, Senhor, então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus responde: para o homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só Deus pode realizar o possível, queridos irmãos e irmãs. Nós, homens, realizamos somente aquilo que nós podemos. Jesus vai dizer para Pedro, vai dizer para você e para mim: quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, tudo nós podemos alcançar de acordo com a vontade de Deus. Mas quando nós não temos Deus como centro, é tão impossível nós alcançarmos a salvação quanto passar um camelo no buraco de uma agulha. E essa expressão, passar o camelo no buraco de uma agulha, muitas vezes nós ficamos presos na literalidade da palavra. Nós vemos a agulha como aquela agulha de costura. Nós vemos o camelo como aquele animal que no deserto
possui reservas de água e consegue caminhar e se manter durante muito tempo com a reserva que ele tem. Mas hoje o padre quer trazer uma explicação que muito pouco se usa. Nós vemos o camelo com aquela imagem da corda grossa que amarra os barcos nos portos. Nós vemos a agulha como aquela porta existente em Jerusalém, num formato de agulha que exige do homem se rebaixar para poder passar por ela. Mas o padre não quer trazer esta imagem que muitas vezes nós ouvimos. Eu quero trazer aquilo que os santos padres da igreja, de modo especial, Pseudo Crisóstomo, nos traz a respeito da imagem da agulha e do camelo. Pseudo Crisóstomo vai dizer que as almas dos povos gentios, dos povos pagãos, elas são comparadas com os camelos. As almas daqueles que não acreditam em Deus são comparadas aos camelos. Por quê? Porque elas estão cheias de idolatrias. Trazem tantos deuses: o dinheiro, o poder, o prazer. Trazem a vaidade, a arrogância, o orgulho. Trazem a autossuficiência. Basta lembrar o príncipe de Tiro. Ele era um príncipe pagão e ele pensava que era Deus. A explicação de Pseudo Crisóstomo é essa: os camelos, a imagem do camelo, são aquelas pessoas que não acreditam em Deus verdadeiramente e vivem na idolatria, curvados pelos ídolos, pelo peso dos ídolos que eles mesmos elegeram, porque não conhecem o Deus verdadeiro. Depois, Pseudo Crisóstomo vai dizer que a imagem da agulha é o próprio Filho de Deus. A imagem da agulha é nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira porção da agulha, a ponta da agulha, Pseudo Crisóstomo diz que é a divindade de Jesus, fina, precisa e verdadeira. Enquanto a outra porção da agulha, a parte mais grossa da agulha, onde está a fenda por onde passa o fio de ouro, ele vai dizer que é a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa agulha é reta e sem qualquer curvatura, porque Jesus Cristo é o homem Deus perfeito. Pelas feridas de sua paixão, todas as nações entram na vida eterna. Pela humanidade de Jesus, todas as nações entram na vida eterna. Por isso Jesus é a imagem desta agulha, que na ponta da agulha mostra a divindade, na parte mais grossa da agulha, onde tem a fenda, é o lugar onde passa todas as nações, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Com esta agulha, Jesus costura a túnica da imortalidade, que foi destruída pelo pecado. Com esta agulha, Jesus costura o corpo e o espírito, lembrando que o homem não é só carne, que o homem não é só espírito, mas o homem é corpo, alma e espírito. Com esta agulha, Jesus costura, une o povo judeu, que era o povo eleito, com o povo gentil, que era o povo rejeitado.
Jesus costura e une o povo eleito ao povo rejeitado, os judeus e os pagãos, e faz deles um só povo. Com esta agulha, Jesus, ele une a amizade dos anjos e dos homens, para que todos possam adorá-lo como Senhor e Deus. Diante de tudo isso que nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender aquilo que o Salmo, o Cântico de Deuteronômio, nos ensina hoje. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Deus, ele não quer que o homem se perca. Deus nos deu a vida. Deus quer que vivamos verdadeiramente neste mundo, em vista da vida eterna, em vista do céu. Mas para isso, nós precisamos nos desapegar dos bens materiais, não sermos escravos do dinheiro, nem das posses, não sermos escravos de nós mesmos, mas possamos livremente seguir o Senhor. Saber que cada vez que nós elegemos uma pessoa ou um objeto como o bem maior da nossa vida, nós estamos nos prostrando diante de um falso Deus e não deixamos o verdadeiro Deus ser Deus na nossa história. Vamos, neste dia, abrir o nosso coração para que Jesus, a agulha que costura a imortalidade, a agulha que costura o corpo e a alma, a agulha que costura o judeu e o pagão, a agulha que costura a amizade dos anjos e dos santos, possa também nos levar a entender que o bem mais precioso que eu e você precisamos possuir é Deus. A exemplo da opção que os consagrados e consagradas, religiosos e religiosas fizeram. Optaram por seguir Jesus, pobre, casto e obediente. Para quê? Para que eles pudessem ser verdadeiramente felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,